Um artista do trapézio, de Franz Kafka. Voz, Iba Mendes. Um artista do trapézio, esta arte que se pratica no alto das cúpulas dos grandes circos, é uma das mais difíceis de todas as exequíveis pelo homem. Havia organizado sua vida de tal maneira que, primeiro por afã profissional de perfeição, depois por um hábito que tinha se tornado tirânico, enquanto trabalhava para o mesmo patrão, permanecia dia e noite no trapézio. Todas suas necessidades, por outro lado, muito pequenas, eram satisfeitas por criados que se revezavam e ficavam embaixo vigiando. Tudo o que se necessitava em cima era levado e trazido em cestinhos, construídos especialmente para aquele fim. Dessa maneira de viver resultaram para o trapezista dificuldades especiais com o resto do mundo. Era somente um pouco incômodo para os demais números do programa, porque não se podia ocultar que ficara lá em cima, se bem que se mantivesse quieto, alguns olhares do público se desviavam para ele, mas os diretores perdoavam-no, porque era um artista extraordinário, insubstituível. Ademais, sabia que não vivia assim por capricho, e que só daquela maneira podia estar perfeitamente em forma e conservar a extrema perfeição de sua arte. Além disso, lá em cima ele ficava muito bem, quando nos quentes dias de verão se abriam as janelas laterais que havia em redor da cúpula, e o sol e o ar irrompiam no âmbito crepuscular do círculo, era até belo. Sua convivência humana era muito limitada, é claro. Às vezes trepava pela corda de ascensão algum colega de turnê, sentava-se a seu lado no trapézio, apoiado um na corda da direita, outro na da esquerda, e conversavam longamente. Os operários que consertavam o teto trocavam algumas palavras com ele através da clarabóia, ou o eletricista que verificava os fios na galeria mais alta gritava alguma palavra respeitosa, se bem que quase inatingível. A não ser nessas ocasiões, estava sempre só. Às vezes, um empregado errando na hora da sesta, pelo circo vazio, elevava o olhar à quase atraente altura em que o trapezista descansava ou se exercitava em sua arte, sem saber que era observado. Assim poderia viver tranquilo o artista do trapézio, a não ser pelas inevitáveis viagens de um lugar para outro que o importunavam enormemente. Certo é que o empresário tratava de abreviar esse sofrimento. O trapezista era conduzido à estação num carro de corridas que ia de madrugada pelas ruas desertas a toda velocidade, demasiado lento, entretanto, para a sua nostalgia do trapézio. No trem estava preparado um lugar especialmente para ele, com uma substituição mesquinha, mas de algum modo equivalente de sua maneira de viver. No local de destino já estava armado o trapézio muito antes de sua chegada, mesmo antes de serem cerradas as tábuas e colocadas as portas. Para o empresário, o momento mais agradável era aquele em que o trapezista apoiava o pé na corda de subida e ia se acomodar novamente em seu trapézio. Apesar de todas essas precauções, as viagens perturbavam gravemente os nervos do trapezista, de modo que, por melhores que fossem, economicamente falando para o empresário, sempre lhe resultavam penosos. Uma vez em que viajavam, o artista no seu posto sonhando e o empresário perto da janela lendo, o homem do trapézio interpelou-o suavemente e disse-lhe, mordendo os lábios, que daquele dia em diante necessitava para viver não um trapézio, como até então, mas dois, um em frente do outro. O empresário acedeu imediatamente, mas o trapezista, como se quisesse demonstrar que a aceitação do empresário não importava mais que sua oposição, acrescentou que nunca mais, em nenhuma ocasião, trabalharia unicamente sobre um trapézio. Parecia horrorizar-se diante da ideia que isso lhe pudesse acontecer alguma vez. O empresário, detendo-se e observando seu artista, reiterou sua absoluta conformidade. 2 trapézios é melhor do que um. Por outro lado, os exercícios seriam mais variados e mais vistosos. Mas o artista de repente pôs-se a chorar. O empresário, profundamente comovido, levantou-se e perguntou o que havia. E, como não recebesse resposta, subiu para perto do artista, acariciou-o, abraçou-o e encostou seu rosto no dele,
até sentir as lágrimas em sua pele. Depois de muitas perguntas e palavras carinhosas, o trapezista exclamou: "Uma única barra nas mãos, como eu poderia viver?" Então já se tornou mais fácil ao empresário consolá-lo. Prometeu-lhe que na primeira estação, na primeira parada, telegrafaria para que instalasse o segundo trapézio e recriminou-se por ter deixado o artista trabalhar tanto tempo em um só trapézio. Enfim, agradeceu-lhe por ter lhe feito notar aquela omissão imperdoável. Desta maneira, o empresário conseguiu tranquilizar o artista e voltar para seu lugar. Em troca, ele é o que não estava tranquilo, com grave preocupação espiava as furtadelas por cima do livro. Se semelhantes pensamentos haviam começado a atormentá-lo, poderia cessar por completo? Não continuariam aumentando dia a dia? Não ameaçariam sua existência? E o empresário, alarmado, pensou ver naquele sonho aparentemente calmo, em que haviam terminado os soluços, começar a esboçar-se a primeira ruga na testa infantil do artista do trapézio. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com